dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Vamos iniciando mais um devocional. Vamos iniciando mais esse dia que o Senhor nos preparou. Vamos nos alimentar da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, para que a gente possa viver o dia de hoje plenamente na presença de Deus. Esse dia é o dia que o Senhor fez, é o dia que o Senhor preparou. Vamos vivê-lo intensamente. Vamos viver intensamente. É um presente de Deus para mim e para você. Cada dia que surge é um presente, é uma dádiva. Dádiva é isso, é presente. Amém? Vamos chegando a todos. O bom dia. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Irla, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Vamos iniciar. Bom dia, Vilma, seja bem-vinda. Vamos iniciar o nosso dia na presença de Deus, aprendendo mais um pouco do que o Senhor tem para nos ensinar, né? Aprendemos com o Senhor todos os dias. Aprendemos com Deus todos os dias. Ele sempre tem algo para nos mostrar, nos ensinar. Bom dia, Dona Heloísa. Seja bem-vinda, querida. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a voz tá boa. Bom dia. Vamos chegando. Já vamos começar. Obrigado, Irla. Obrigado, Dona Heloísa. Bom dia, William. Seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe. Vamos começar o nosso devocional. Obrigado, Marta. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Quem tem promessa de Deus aqui? Vocês têm promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Bom dia, Cláudia. A palavra de Deus, ela é recheada de promessas. Nós temos promessas de Deus. A gente não está neste mundo por acaso. A gente não nasceu aqui do nada. A gente nasceu para dar certo, a gente nasceu para glorificar o nome de Deus. A nossa vida, ela, pelo fato dela existir, ela já glorifica o nome de Deus. Nascemos porque Deus tem um projeto, um plano, um propósito. Desde o seu primeiro fôlego de vida, os planos de Deus começaram a acontecer. Todos nós temos promessa de Deus. Algumas pessoas entendem, algumas pessoas percebem, algumas pessoas vivem as promessas de Deus a cada dia. Outras não sabem nem o que é isso, porque não tiveram encontro com Jesus Cristo e não entendem ainda que existem promessas. Existem muitas promessas de Deus para mim e para você. Mas existem algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos ensina de como receber essas promessas. A palavra de Deus nos ensina como enxergar essas promessas de Deus. Eu sempre falo aqui nesse devocional. Bom dia, Rose. Bom dia, Tiago Aurélio. Acho que é isso. Seja bem-vindo. Eu sempre costumo dizer aqui nesse devocional que as promessas de Deus, elas são individuais para cada pessoa. Existem as promessas universais, que é para todos. Mas existem aquelas promessas que são promessas individuais, para cada um. Bom dia, Teodora.
O que seriam essas promessas universais? Uma delas, Jesus Cristo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa promessa é para todo mundo. Só que algumas pessoas não sabem disso porque, como eu falei, não tiveram uma experiência, não tiveram um encontro real com Jesus Cristo. Mas existem as promessas individuais, que são aquelas que é específica para cada um. E a palavra de Deus, ela nos ensina através de exemplos, histórias e coisas que aconteceram no passado. A palavra de Deus nos ensina como observar, como estar atento e como viver essas promessas. E é sobre isso que eu quero falar hoje nesse devocional. Receba a sua promessa. Receba a sua promessa. A nossa vida, ela é um rolo compressor. Ela vai acontecendo de um jeito que a gente, se não estiver atento, se a gente não tiver com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, se a gente não tiver com a nossa fé, o nosso espírito fortalecido, a gente não enxerga as promessas de Deus sendo executadas. A gente não enxerga as promessas de Deus que foram designadas para mim e para você. Entenda o seguinte: Deus não está preparando as promessas que Ele tem para a gente. As promessas de Deus para mim e para você, elas já estão prontas, elas já existem, elas já são uma realidade. Agora, o que Deus está fazendo é preparando eu e você, nos moldando, nos amadurecendo, nos fortalecendo, nos dando sabedoria suficiente para viver cada uma dessas promessas. Tem muita coisa que você ainda não recebeu de Deus, porque você não está pronta, você não está pronto para isso. Porque as promessas já existem. As promessas já existem. Então aguenta mais um pouco o que você está vivendo, passe pelo processo, porque as promessas de Deus estão prontas para chegar até você. Eu quero falar da história de um homem que vocês já ouviram falar e já leram muito sobre ele e com certeza já ouviram muito sobre ele, que é Abraão. Abraão teve uma promessa na vida dele e conseguimos enxergar na história dele grandes ensinamentos do que devemos fazer para receber as promessas de Deus. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês Gênesis, capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Bom dia, Aline, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Gênesis, capítulo 15, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo. Eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer, o Damasceno? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, observa isso, levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Agora, olha essa frase: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. E disse-lhe ainda: Eu sou o Senhor que te tirei do Ur dos Caldeus, para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: Ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho.
Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os no meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, as aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão a enxotava. Grave isso. Abraão a enxotava. Bom dia, Marisa. Seja bem-vinda, querida. Olha que riqueza de conteúdo nós temos nessa porção da palavra. A quantidade de ensinamentos que temos aqui, que eu tenho certeza que vão me ensinar e te ensinar a receber a bênção, receber as promessas, aquilo que temos no Senhor. Entenda que Deus tem promessa para cada um de nós. Suas promessas, elas são garantidas na sua palavra. E aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é fiel. E quando você sabe que você tem algo, você quer receber isso. Isso é uma coisa natural. Quando você sabe que você tem algo para receber, você quer receber. Então você sabe que existem promessas de Deus para a sua vida. E eu pergunto nesta manhã para você, você quer receber? Você quer receber as promessas de Deus para a sua vida? Então, se a resposta é sim, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer o que precisa ser feito. Deixa Deus agir da forma que Ele precisa agir para preparar você, para te moldar, para te amadurecer, para estar pronto do jeito que Ele quer, para que Ele possa colocar em você, realizar em você as promessas que Ele tem. Abraão tinha promessa para a sua vida, que era uma promessa de ter um filho. A lógica humana não faria essa promessa se realizar. Afinal de contas, ele já era avançado em idade. E a sua esposa, além de ser avançada também em idade, ela era estéril. Mas ele recebeu a garantia do Senhor para a sua vida que ele seria abençoado. Se existe promessa, como sabemos que existe, temos que descansar nelas. Entenda uma coisa, querido, nunca esqueça disso. As promessas de Deus, a promessa de Deus é um lugar de repouso. A promessa de Deus é um lugar de repouso, de descanso. É nela que você tem que descansar. As tempestades vêm, os desafios vêm, as demandas da vida vêm, mas é na promessa que Deus tem para a sua vida que você vai descansar. Mas como eu vou descansar na promessa se eu ainda não a recebi? De repente você está perguntando isso. Bom dia, Norimar, bom dia, Rei, sejam bem-vindas, queridas. Como eu vou descansar nas promessas? A fé que você deposita em Deus te fará descansar nas promessas que Ele tem para você. A fé que você deposita em Deus te fará descansar nas promessas que Ele tem para você. Abraão tinha promessa para a sua vida de ter um filho, e ele recebeu garantia do Senhor que ele seria abençoado. Mas até então, Abraão se mostrava duvidoso, por não ter tido nenhum sinal de que essa promessa viria. Entenda uma coisa, querido, não é porque você não vê, não é porque você não percebe, não é porque você não está pronto para receber, que as promessas não vão se realizar. As promessas não têm a ver com as suas circunstâncias. As promessas de Deus não têm a ver com o que você pensa ou você deixa de pensar.
A promessa de Deus não tem a ver com o que você faz ou você deixa de fazer. As promessas de Deus têm a ver com quem Ele é, com a sua essência. E Ele é fiel. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. E o que Ele disse, o que Ele prometeu, tenha certeza absoluta. Descansa nessa certeza de que essas promessas serão cumpridas. Mas, às vezes, quando não vemos sinais, quando não vemos coisas acontecendo, quando não vemos o movimento ao nosso favor, para que as promessas se realizem, começamos a duvidar e queremos dar um jeito de ajudar o Senhor. E isso estava acontecendo com Abraão. Por isso ele apresentou as suas dúvidas e temores, lamentando a Deus e dizendo que ele tinha um servo, Damasceno, Eliezer, e ele falou: ele será o meu herdeiro. Você tem recebido promessas de Deus? Então descansa nessas promessas. Descansar significa não ter dúvida. Descansar significa colocar a fé em primeiro lugar. Descansar significa olhar além das circunstâncias. Descanse nas promessas de Deus. Elas serão cumpridas na sua vida. Bom dia, Cá. Seja bem-vinda, querida. Agora vamos aprender com essa história que lemos, com esse exemplo da vida de Abraão. Como receber as nossas promessas? Como estar atento às nossas promessas? Primeira coisa que você deve entender para receber as promessas de Deus. Primeira coisa, ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. No versículo 1 ao 4 que lemos, diz assim: veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão. Respondeu logo o Senhor. No texto que lemos, existe um diálogo entre Deus e Abraão. E eu te pergunto, você tem conversado com Deus? Entre você e Deus existe um diálogo? Entre você e Deus existe uma conversa? Essa conversa, esse diálogo, é constante? É uma realidade na vida de vocês? Na vida de Deus e na sua vida? Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. E Ele deseja sempre, eu sempre falo isso aqui, Ele deseja sempre se relacionar comigo e com você. Então eu te pergunto, existe um diálogo entre vocês? Veio a palavra do Senhor a Abraão. Respondeu logo o Senhor. Queridos, a oração é isso. A oração é isso. A oração é um bate-papo. A oração é falar com Deus e escutar Deus. Então a primeira coisa para você receber a sua promessa, para você entender, observar, ver os movimentos, estar sensível a tudo isso, é silenciar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Só conseguimos ouvir a voz de Deus quando silenciamos as outras vozes. A voz do medo, a voz da incredulidade, a voz da ansiedade, a voz da preocupação, a voz de pessoas que não acreditam em promessas, a voz das pessoas que não acreditam em Deus, a voz das pessoas que olham para você e diz que você não vai chegar lá, a voz dos críticos, a voz dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Essas vozes, elas precisam estar silenciadas para que você possa estar na frequência da voz de Deus. A vida com Deus é uma vida de sintonia. Pensa no rádio. É uma vida de sintonia.
Você só vai ouvir a voz de Deus se você estiver sintonizado nele, na mesma frequência que Ele. Mas na maioria das vezes nós estamos em qual frequência? Na frequência do mundo, escutando as coisas do mundo, ouvindo as coisas que o mundo nos diz. Às vezes estamos na frequência do nosso eu, o que eu acho, o que eu penso, o que eu desejo. Dessa forma, não escutamos a voz de Deus. E aí você diz, mas Deus não fala comigo. Bom dia, Gabi, seja bem-vinda. Bom dia, Graziela, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Entenda que para ouvir a voz de Deus, você precisa estar na mesma frequência que Ele. Comece a sintonizar no local correto. Para receber as promessas de Deus, é preciso ouvir a voz de Deus. É impossível receber algo se você não convive com aquele que vai te dar algo, que vai te proporcionar algo. Precisa ter um relacionamento. Precisa ouvir. Porque, entenda uma coisa, a fé vem por onde? O que a palavra de Deus nos ensina? Que a fé vem por onde? Vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, estamos ouvindo quem? Deus. Bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida. Precisamos ouvir, porque quem ouve confia, quem ouve se entrega, quem ouve se envolve. Precisamos ouvir a voz de Deus. No primeiro versículo que lemos de Gênesis, capítulo 15, o texto, o Senhor garantiu algumas coisas para Abraão, garantiu segurança, porque ele diz, não temas. Garantiu proteção, eu sou teu escudo. E garantiu recompensa, teu galardão será grande. Ele começa dizendo, depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão, não tenha medo. Eu sou o seu escudo, a sua proteção. Grande será a sua recompensa. Grave isso. Não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o seu escudo e grande será a sua recompensa. A primeira coisa que Deus quis gerar nesse momento para Abraão é confiança. Dizendo, ei Abraão, não tenha medo. Eu te guardo, eu te protejo, eu te sustento. E grande será a sua recompensa. Quando Abraão sentiu esta confiança de que receberia sua promessa, a sua vida mudou. Porque quando temos a confiança de que Deus é fiel, de que Deus tem promessas para a nossa vida muda. Porque começamos a andar por essas promessas, começamos a viver por essas promessas, começamos a descansar nessas promessas. A vida de Abraão mudou e passou a viver de forma segura de que Deus o protegeria e que ele receberia uma recompensa por crer. Queridos, crer no Senhor gera recompensa. Crer no Senhor gera resultados. Abraão tinha uma vida de intimidade com Deus de uma forma extraordinária. Que além de ouvir a voz de Deus, ele também falava com Deus. E Deus falava com ele. O que ele sentia, o que ele conversava, Deus o respondia prontamente. A gente percebe nesses versículos que lemos que existe uma conversa. Ele diz, soberano Senhor, me darás, se continuo sem filhos, como receberei recompensas? Se continuo sem filhos, o herdeiro que eu possuo é Eliezer.
tu não me destes filhos. E prontamente, então, o Senhor deu-lhes a seguinte resposta. Existia um diálogo, existia uma conversa íntima de pai e filho. Sabe, Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Ele pode usar pessoas, ele pode usar circunstâncias. Só que essas maneiras, elas são, às vezes. Mas Deus sempre fala e sempre vai falar pela sua palavra. Então sempre medite na palavra de Deus, sempre. Porque lá você vai ter todas as respostas que você precisa, principalmente em relação às promessas de Deus para a sua vida. Mantenha uma vida de oração. A oração é o nosso canal de comunicação com Deus. A oração é o nosso canal de diálogo. A oração é o nosso canal de aproximação, da intimidade, do relacionamento com Deus. Invista na sua vida de oração. Bom dia, Silvana, seja bem-vinda, querida. Invista na sua vida de oração. E eu te pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor? Ouça a voz do Senhor, porque Ele tem promessas para você. Ouça a voz do Senhor, porque Ele tem propósitos e planos para a sua vida. Então a primeira coisa para você receber as promessas de Deus é ouvir a sua voz. Segunda coisa que aprendemos com Abraão, com essa história de Abraão, é que para recebermos a promessa de Deus, para entendermos as promessas e vivê-las, precisamos sair da tenda. Sair da tenda. No versículo 5, diz assim, Deus respondendo a Abraão, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E levando-o para fora da tenda, disse, olhe para o céu e conte as estrelas. Levando para fora da tenda, olhe para o céu e veja, conte as estrelas. Quando Deus estava falando com Abraão, Deus o conduziu para fora da tenda, para continuar esse diálogo. Porque Deus viu que nesse diálogo que eles estavam tendo dentro da tenda, estava sendo um diálogo limitado. Um diálogo que não estava gerando muito resultado, porque diante de tudo que Deus já havia falado para Abraão, ele ainda estava com dúvida. Precisava sair daquela circunstância, sair daqueles sentimentos, sair daquela incredulidade, sair daquele lugar que estava limitando. Ou seja, ir para fora. Entenda uma coisa, querido, preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Muitas coisas, eu e você, deixamos de enxergar, de perceber, porque não saímos das circunstâncias, dos sentimentos que estamos vivendo. Deus nos quer tirar da situação para que a gente possa enxergar algo mais. Deus quer nos tirar desse momento onde os nossos sentimentos ficam abalados, onde a nossa incredulidade chega, onde os nossos medos começam a tomar conta. Tenda isso, saia dessa tenda, desse ambiente. O que Deus fez com Abraão ali foi mudar ele de atmosfera. Sai dessa limitação, você não está conseguindo entender o que eu estou te dizendo, você vai ter um filho. É como se Deus estivesse falando assim para ele, vem cá, você quer que eu desenhe? Porque quando Deus estava conversando com Abraão, Abraão estava colocando um monte de impedimento, mas o Senhor não me deu um filho. O filho será de Eliezer, meu servo, meu criado. Deus falou para ele, ei, você não entendeu.
Vem para fora. Sai desse ambiente. Sai dessa situação. Sai desse contexto. Vem para fora. Agora olha lá. Se você puder, conte as estrelas. Assim será a sua descendência. Então precisamos ouvir a voz de Deus para que a gente saia dessa tenda, desse ambiente de limitação, dessa atmosfera que nos prende e que não nos faz enxergar além. Por isso que eu digo, queridos, olhe sempre além. Quando você vê uma situação complicada, uma situação crítica, uma situação que você não vê saída, olhe além e olhe as promessas que Deus tem para a sua vida. Sai da tenda. Sai da tenda do medo, sai da tenda da preocupação, sai da tenda da ansiedade, sai da tenda da impossibilidade e olhe para as estrelas, olhe para o céu, olhe para a imensidão de Deus. Sabe, a tenda representa o meio que vivemos. Do mesmo modo que Abraão também precisou sair dessa tenda, deixar o seu comodismo, o seu isolamento, porque é fora da tenda que contemplamos as possibilidades. É fora da tenda que contemplamos os planos de Deus para a nossa vida. Quando uma pessoa se fecha dentro do seu mundinho, dentro das suas limitações, ela não consegue sonhar, ela não consegue enxergar, porque ela fica sufocada pelos seus próprios sentimentos, pelos seus próprios problemas. Ei, sai da tenda. Sai da tenda. Permita-se isso. Sai da tenda e vá viver o que Deus tem para a sua vida. Vá viver o que Deus planejou para você. Sai da tenda. Sai da tenda. E eu pergunto, você deseja realmente sair da tenda? Porque sair da tenda é aceitar o chamado de Deus. Sair da tenda é decidir escutar a voz de Deus e fazer exatamente o que Ele pede. Deus chamou Abraão para fora da tenda. E Abraão prontamente decidiu ir. Mas pode ser que você fale, não, aqui onde eu estou está bom. Aqui onde eu estou está tudo bem. Sair da tenda é uma decisão. Sair da tenda é aceitar o convite de Deus, para que Ele possa te mostrar algo além daquilo que você está enxergando, só dentro da tenda. Entenda o seguinte, tenda limita a visão. A tenda limita a visão. Imagina Abraão olhando para cima dentro da tenda, ele só ia ver tecido, ele só ia ver lona. Mas quando ele mudou de ambiente, quando ele aceitou o convite de Deus para sair para fora da tenda, ele contemplou as estrelas, ele contemplou o infinito, ele contemplou as possibilidades, ele contemplou a promessa. Ei, sai da tenda. Sai da tenda. Ela te limita. Dentro da tenda você não consegue andar. Dentro da tenda você não consegue prosseguir. Dentro da tenda você não consegue acreditar. Sai da tenda. Amém? Vocês estão comigo? Terceira coisa, para você receber as promessas de Deus, para você viver as promessas de Deus, a terceira coisa, olhe para o céu. Olhe para o céu. Deus não te trouxe para fora da tenda para você olhar para baixo.
Deus não te trouxe para fora da tenda para você ficar olhando de novo para a tenda. Não. Deus te trouxe para fora da tenda para você olhar para cima, para você olhar além da sua realidade. Deus te trouxe para fora da tenda para você olhar além das suas circunstâncias. Olhe para o céu. Deus disse para Abraão, levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas. Deus trouxe Abraão para fora da tenda e falou: ei, não continua olhando para o mesmo lugar. Não continua olhando para a tenda e querendo voltar para lá, não. Olhe para as estrelas. Olhe para o alto. Olhe para mim. Quer receber sua promessa? Quer contemplar suas promessas? Olhe para o céu. Deus mandou Abraão olhar para cima, para contemplar o céu, as estrelas. Ele precisou parar de olhar para a sua própria vida, para os seus problemas, para as suas circunstâncias, e começou a olhar as oportunidades que Deus lhe dava. Eu preguei domingo na igreja, na comunidade da qual eu também sou pastor, e nessa mensagem de domingo à noite que eu trouxe para a igreja, eu falei exatamente sobre oportunidades. Além de outras coisas, eu falei sobre oportunidades. Porque a palavra de Deus nos ensina que temos decisões que geram em nós crescimento. Existem decisões que geram em nós crescimento. E uma das decisões é não perder as oportunidades que Deus nos dá todos os dias. Deus nos dá oportunidades todos os dias. E precisamos decidir aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Por isso que devemos estar na mesma frequência, para enxergar as oportunidades que Deus nos dá. Nesse momento, Deus estava dando a oportunidade de Abraão sair da tenda e não olhar mais para a sua impossibilidade, para a sua idade avançada, para a esterilidade de Sara. Não. Deus tirou Abraão da tenda e falou: olha além dessas coisas todas, olha além disso tudo. Se você deseja depois ver essa pregação de domingo, entra no meu canal do YouTube, está lá. No meu canal do YouTube está lá. Não perca as oportunidades que Deus está te dando todos os dias. Deus te dá oportunidade todos os dias, você precisa vivê-la. Você precisa estar disposto a viver as oportunidades. Quando olhamos para o céu, parece que vemos um imenso pano azul, bem esticado, né? Mas sabemos que o céu é infinito. Por isso ele representa claramente o que Deus tem para a nossa vida, é ilimitado. O que Deus tem para a nossa vida é ilimitado. Quando Jesus Cristo disse: podemos tudo que pedires em oração, crendo recebereis, isso está em Mateus 21, significa que tudo que precisamos de Deus e que Deus tem para nos dar está além das nossas circunstâncias, está a um passo da oração. Não existe limites para Deus. Não podemos perder as oportunidades que Deus nos dá. Precisamos crer, precisamos entender que precisamos viver fora da tenda de limitações. Isso, Norimar, falei dos barcos que passou 3 vezes, é verdade.
Não perca as oportunidades de Deus. Olhe para o céu. Olhe para aquilo que Deus preparou para você. Deus é bom. Deus é fiel. Olhe para o céu. Saia dessa tenda que limita a sua visão. Quarta coisa que aprendemos na história de Abraão, já estamos caminhando para o fim. Quarta coisa, quer receber as promessas, quer viver as promessas, quer estar pronto para receber as promessas de Deus. Não olhe só para o céu. Conte as estrelas. Conte as estrelas. No versículo 15, a parte C do versículo diz assim: conte as estrelas, se é que pode. No versículo 5, desculpa, parte C. Conte as estrelas, se é que pode. Sabe, quando a gente olha essa história, lê essa história, parece que Deus está fazendo uma brincadeira com Abraão. Mesmo naquele tempo, ele já sabia que não poderia contar as estrelas. São muitas. Contudo, isso não impediria uma tentativa de contar pelo menos o quanto conseguisse contar. Eu fico imaginando Abraão contando as estrelas. Eu fico imaginando ele começando a contar. Você já tentou contar as estrelas? Você já tentou olhar para o céu e contar? Deve ser e é uma experiência interessante. E às vezes precisamos fazer isso para entender a grandeza de Deus e o que o Senhor tem para nós. Contar as estrelas significa entender que não vamos conseguir enxergar a soberania e o poder de Deus na nossa vida. A gente entende, mas é tão grande, tão imensurável, que não temos a capacidade de entender completamente. Abraão não conseguiu contar todas as estrelas. Ele tentou. Com certeza ele tentou. Mas não podemos imaginar a quantidade de estrelas que existem no céu. Não podemos imaginar o tamanho do poder de Deus para a nossa vida. Não podemos imaginar o tamanho da promessa que Deus tem para a nossa vida. Porque, como diz Paulo na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Contar as estrelas significa olhar para a imensidão da glória de Deus, do poder criativo de Deus, da soberania de Deus. Podemos até tentar. Começamos a contar as estrelas, mas na verdade não conseguimos contar todas elas. Podemos até ver a soberania de Deus, entender até um certo ponto, mas somos limitados. Por isso devemos nos entregar e deixar Deus realizar tudo aquilo que Ele tem para realizar na nossa vida. Contar as estrelas significa confiar de que aquele que prometeu é fiel, de confiar que Deus não mente, não tem lógica, porque não faz parte da sua essência, porque Ele é a verdade absoluta. O próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. Conte as estrelas e veja o tamanho do seu Deus. Por último, para encerrarmos esse devocional, aprendemos com Abraão que para vivermos as promessas, para recebermos as promessas de Deus, precisamos crer na promessa.
No versículo 6 diz assim: e ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Quando Abraão começou a ouvir a voz de Deus, ele saiu de si mesmo, ou seja, saiu da tenda, e começou a olhar para o céu, contar as estrelas, e ele começou a crer no poder de Deus sobre a sua vida. Você crê nas promessas que Deus tem para você? Creia. Creia. Crer não é apenas saber que elas existem. Crer é viver plenamente naquilo que você está crendo. Crer é uma experiência. Crer não é saber. Crer não é informação. Crer é vida. A fé não pode ser um consentimento mental apenas. Precisa ser muito mais do que isso. Crer é um verbo. E crer é um verbo que expressa uma ação. Então a fé, ela precisa de atitudes. Porque fé sem obras é morta. Tiago capítulo 2. Quando diz fé sem obra, é fé sem ação. Por isso Abraão começou a viver pela fé. Pela fé ele começou a andar. Pela fé ele saiu da tenda. Pela fé ele começou a fazer sacrifícios a Deus. Holocaustos, né? Ele sacrificou. Pela fé ele viveu até o fim. Se você quer receber as promessas de Deus, aquelas que Ele tem para a sua vida, você precisa começar a agir pela fé. Porque, como diz 2 Coríntios capítulo 5, não andamos pelo que vemos, mas andamos pela fé. Sabe, queridos, tenha atitudes que concordem com a fé que você tem. Tenham atitudes que concordam com aquilo que Deus prometeu para você. Às vezes ficamos tão sufocados pelos nossos problemas e dificuldades que não enxergamos as possibilidades pela fé que tudo se torna possível em nós. Você crê nas promessas de Deus? Então viva por essas promessas. Existem promessas de Deus para mim e para você, mas para isso você precisa ouvir a voz de Deus, olhar para o céu, contar as estrelas e crer nas promessas que Deus tem para a sua vida. Sai da tenda e comece a viver o extraordinário de Deus. E tenha certeza que Deus tem grandes promessas para realizar na sua vida. Amém, queridos? Vamos orar para que Deus possa nos abençoar, confirmar essa palavra no nosso coração. Esse é o devocional dessa manhã. Eu espero que essa palavra te alimente, te fortaleça, faça você crer nas promessas de Deus, faça você viver fora da tenda e faça você enxergar as estrelas do poder de Deus. Amém? Deus é bom. Amém, Amira. Deus é bom. Deus é fiel, né? Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos trazer nesta manhã aqui, para vivermos e contemplarmos a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ter acordado, por nos ter preparado para ouvir a Tua voz através da Tua palavra e ser instruídos por ela. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. O Senhor, de uma forma tão clara e objetiva, nos ensinou o que devemos fazer para contemplar e experimentar as promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Porque a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra nos ensina, nos instrui, nos capacita. A Tua palavra dá a nós sabedoria. Por isso, Pai, obrigado. Obrigado por esta palavra de hoje que nos ensinou que realmente precisamos estar sintonizados na mesma frequência
para ouvir a sua voz, que precisamos silenciar as nossas vozes internas e externas e estar atentos só naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Eu te peço, Pai, que realmente os nossos ouvidos estejam sensíveis à sua voz, para que a gente possa desfrutar das promessas e entender quais são para cada um de nós. Que possamos, Pai, realmente sair da tenda do medo, da tenda da insegurança, da tenda da preocupação, da tenda das dificuldades, da tenda da nossa limitação que limita o nosso olhar, e que possamos verdadeiramente sair e contemplar a grandeza do Teu poder e da Tua soberania, que possamos olhar para o alto e enxergar que o Senhor trabalha, que o Senhor continua realizando e que o Senhor é fiel. Que possamos olhar para as estrelas e tentar contá-las, não tem problema, mas que possamos ter a consciência do Teu poder, da Tua soberania, do tamanho do Senhor em relação à nossa vida. Que possamos crer nas promessas que o Senhor já nos deixou, já preparou. Por isso, Pai, que possamos estar prontos, maduros, suficientes para viver cada uma dessas promessas. Obrigado por esta palavra. Obrigado por nos trazer nesta manhã para contemplar o Teu querer sobre cada um de nós. Obrigado por nos acordar, porque cada vez que acordamos é o Senhor nos dizendo que o plano continua de pé, que a obra que o Senhor começou continua sendo realizada em nós. Cada momento de vida é onde vamos caminhando e vendo os planos sendo descortinados na nossa frente e recebendo todos os dias a promessa que o Senhor tem. Que possamos ter a coragem, a ousadia de continuar caminhando, continuar trilhando essa jornada, essa carreira que nos foi proposta, e que possamos viver o extraordinário do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor, obrigado pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Pai, eu não peço só por mim, pela minha vida, mas por aqueles que estão online comigo. Que o Senhor os abençoe, que esta palavra penetre o coração de cada um deles e produza fruto do entendimento, e que eles possam entender que existem promessas para cada um, promessas específicas, promessas que eles sabem que existem, e que eles possam estar preparados para vivê-las. Abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios, que toda a área da vida deles, Pai, seja tocada agora, Senhor, pelo Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Que o Senhor toque, movimente, faça acontecer, e que eles possam dar um testemunho de que o Senhor é fiel e de que as promessas estão sendo realizadas, uma a uma, na vida deles. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam receber essa palavra, que eles possam receber essa mesma presença que aqui está, e que eles possam viver segundo os ensinamentos que eles terão através da Tua palavra. Os abençoe em tudo, Pai, que eles possam receber o Teu toque, porque eu sei que basta uma palavra Tua, tudo muda, tudo se transforma. Por isso, Pai, os abençoa em tudo. Obrigado por este dia, por esta manhã, que o Senhor possa nos abençoar grandemente a cada dia, e que possamos caminhar na segurança e na certeza de que o Senhor é Deus em nossas vidas. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que essa palavra possa ser uma palavra de vida para o coração de vocês. Que vocês realmente possam desfrutar de tudo que foi dito aqui pelo Senhor, porque a palavra é dele. Viva as promessas, saia da tenda, enxergue além das circunstâncias, porque Deus tem coisas grandes para realizar na vida de cada um de vocês. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela presença de vocês, e vamos continuar firmes, caminhando. Afinal de contas, estamos na mesma direção. Vamos continuar caminhando, alicerçado nas promessas de Deus, alicerçado na Sua palavra, e viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que o dia de vocês seja um dia repleto das bênçãos do Senhor. E amanhã, se Deus permitir, estaremos aqui às 6 horas da manhã para mais um devocional e mais um momento de oração. Para aqueles que são novos aqui na live,
Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu estou aqui sempre trazendo uma palavra de Deus em um momento de oração. Vem junto com a gente, continua com a gente. E assim que terminar essa live, ela fica gravada no meu Instagram. Você pode assistir quantas vezes quiser, pode compartilhar. E lá na bio do meu perfil, lá na bio tem um link, onde tem lá o meu canal do YouTube, inclusive com a mensagem que eu preguei domingo à noite. E todos os devocionais que ficam gravados aqui também ficam no YouTube. E lá você pode compartilhar, pode, enfim, distribuir, espalhar esperança junto comigo. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus possa realizar todos os seus planos e promessas na sua vida. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã. Deus os abençoe.